Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Dando início a mais uma live aqui pelo Instagram do Apvida. Só um minutinho que eu já vou aceitar nosso. O tema da nossa live de hoje é atividade física com a criançada nesse período de quarentena. Oi, Rafael, tudo bem? Boa Olá, tarde. tudo bom? Boa tarde. Tudo Você bom? aguarda um minutinho só enquanto eu fixo o tema aqui da nossa live nos comentários? Só um Tá minuto. bom? Tá joia. Pronto, deu certo. Ótimo. Você Tudo me ouve bem? bem? Tudo. Estou escutando, tá tudo perfeito. Tá ótimo? Tá Tá bom. escutando aí também? Tô, Tudo tá tudo ok? certo. Tudo Pronto. tranquilo. Rafa, eu vou desejar boa tarde para quem está acompanhando a live aqui com a gente. Boa tarde para você também que está aí em casa. Tem bastante gente aqui, já olhei. Olha, tem um monte de gente acompanhando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser interagir com a gente, vai deixando aqui os comentários que eu vou tentando acompanhar e lendo aqui. E o Rafa vai tentando responder todas as perguntas, né, Rafael? Com certeza. Eu separei algumas perguntinhas aqui para dar início à nossa live. Posso começar? Pode sim. Primeiro, o tema da nossa live de hoje é atividade física para as crianças, principalmente nesse período de quarentena. Mas eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente a diferença entre exercício físico e atividade física. Ah, legal. Antes disso, deixa eu só agradecer, né, eu estar participando aqui com você, né, parabenizar também o Apvida pela iniciativa, né, de deixar a oportunidade de a gente falar das crianças, né, o tema que eu adoro, adoro as crianças. É, e assim, esse tema, essa sua primeira pergunta de educação, a diferença, né, entre o exercício físico e a atividade física realmente é algo bem atual, né? Tá todo mundo meio confuso com isso, né? Mas assim, falando de forma bem simples, atividade física seria qualquer coisa, né, que você faça, que tenha movimento e Certo. que a sua frequência cardíaca, né, venha a subir, né, o mínimo que seja, né? É como se você saísse de uma zona de conforto, digamos assim, né? Saísse de uma inércia, né? E começasse a se movimentar. Então, é realmente qualquer coisa, né? Aquele simples fato de De deixar o se carro um pouco mais mexer, o que longe e você estiver entrar. fazendo assim, de se mexer se enquadra como atividade Isso, física, é isso? exatamente. A faxina da casa, então, qualquer coisa mesmo, né? Já o exercício físico, não. O exercício físico é algo um pouco mais protocolado, né? Algo assim, que existe uma finalidade daquilo, né? Então, algo que você faça, de repente, 3 a 4 vezes na semana com um profissional, né? O profissional que já previamente faça uma avaliação e que ele consiga prescrever um início de uma atividade, um meio e um fim, né? Algo, um objetivo a ser alcançado. Então, essa seria, assim, uma diferença bem básica, né? Digamos assim. É bom a gente entender um pouco para começar, né, a nossa conversa aqui. Hoje eu Aham. estava assistindo na televisão e passou uma propaganda muito engraçada, só para contextualizar aqui. A propaganda falava: nunca foi tão buscado na internet, nunca foi tão buscado na internet atividades para as crianças fazerem nesse período. É verdade. Aí eu acho que é bastante interessante a nossa live, justamente por isso, porque eu tenho certeza que é verdade. Os pais que estão em casa, né? Tenho certeza que Aham. devem estar se perguntando aí o que fazer. Já devem ter feito assim de um pouco de tudo, né? Desde as brincadeiras, a tudo, né? As receitinhas, o que dá para fazer, porque a criançada em casa 24 horas. Agora sim, também, só para começar também, e assim, sem assustar também aos pais, mas assim, não é nem qualquer atividade, né? E também nem é qualquer atividade que serve para todas as crianças em relação à faixa etária, né? E Tem que ser também, assim, não pensado, é. né? O que é que você vai colocar a criança ali para fazer, não é qualquer coisa, né, Porque Rafa? tem atividade que é legal e que é relevante para uma criança de 5, mas não é para uma de 8, por exemplo, né? Então, às vezes, você passa a mesma atividade, mas né, não vai alcançar exatamente a criança, né? E aí, uma outra coisa é assim, também não é pegar uma atividade e assim, deixar a criança, tipo, mandar a criança fazer, tá entendendo? Ó, tá aqui a atividade, vai fazer. Vai Não é fazer e isso, né? solta ali, Precisa deixa, de um né? envolvimento, né? Precisa de um contexto, precisa daquela coisa tão dita também nessa quarentena, que é a história da rotina, né?
Então, aquele momento é o momento do lazer, da atividade física, da prática. Aí sim, aí o envolvimento da família toda, né? Aí a coisa tende a dar Oi. certo, a fluir, Pois exatamente. a primeira perguntinha que eu separei aqui é qual a importância da criança se manter ativa, né? Principalmente nesse período de quarentena. Porque é importante que ela se mantenha ativa em todos os momentos, mas nesse período de quarentena, onde a gente mal tá saindo, realmente tem que ficar dentro de casa, qual a importância da criança se mexer, né? Se exercitar? Uhum. Legal. Eu vou começar puxando para mim, né? Que eu sou da escola, então a escola para mim é assim, é o lugar, né? Assim que eu adoro, né? A escola para mim é um lugar realmente de um aprendizado, né, gigantesco. E as escolas estão paradas, né? Paradas mais ou menos, né? Porque a coisa também tá, a gente está meio que se reinventando, né? Digamos assim, né? Mas as crianças, a maior, não sei se a maioria, mas é, grande parte das atividades físicas das crianças acontece na escola, né? É também ali onde ela passa também boa parte do Boa seu parte tempo, do dia. dia, né? E aí, agora as crianças estão em casa, né? Mas não quer dizer também que elas vão ficar paradas. O movimento, a atividade física, ela é algo inerente da criança, né? Principalmente nas primeiras idades. Então, começou a andar, né? Se a gente for assim, né, relembrar, as crianças de 3, 4, 5 até 8 anos, elas não andam, né? Elas só fazem corrida. Então é toda hora correndo para um lado, corre para o outro. Então é pura energia. Então, essa coisa do se manter ativo é Muito realmente assim, você não importante. tirar as possibilidades da criança, né? A criança não vai ficar dentro de um quarto, né? Porque ela precisa daquele movimento, tanto fisiologicamente como psicologicamente também, mas faz parte dela, né? É uma coisa da própria criança. Então, assim, o se manter ativo, e aí, voltando para a história também do papel da educação física na escola, uma das grandes importâncias da educação física na escola é realmente isso, é a gente despertar esse desejo pela atividade física para que lá na frente a gente torne uma sociedade adulta também ativa, Também né? ativa. Então, E assim, aí isso esse aí se começa manter desde a ativo, infância, né? Justamente por perfeito. Então, esse se manter ativo, ele é primordial, né? Assim, é essencial, não ser tem uma como criança não ser, né? sedentária, possivelmente vai se tornar um adulto sedentário, né? Exatamente. E assim, e a criança, voltando para as idades que eu citei, 5, 6, 7 anos, sedentária, é algo preocupante, né? Porque é puro movimento. E aí, como você falou, a gente precisa alimentar isso dentro delas para que a gente tenha uma sociedade mais na frente ativa, né? E aí não só também se exercitar, né? Talvez criar uma rotina, a criança na escola não tinha um momento ali dela parar para ler, estudar. Então, que tal a criança sentar, né, um pedacinho para tentar ali estudar e depois ter aquele momento também de se exercitar, né? Tem que ter uma rotina, né? Nesse período É, aí de quarentena. exatamente. Aqui em casa eu tenho um de 5 anos e é legal que a gente fez assim, tem uma hora que a gente vai para a escola, né? E aí a gente faz as atividades da escola e tem o recreio, né? E aí no recreio não pode jogar joguinho e televisão, é brincar, né? Então, é brincar e é movimento. Então, todo dia, assim, não é que a gente precise de assim, ser especialista em atividade física para desenvolver uma atividade para criança. É o brincar. Então, o brincar da criança é a ludicidade, né? Trazer o momento, o importante é como você falou, é o momento da brincadeira. Então, é o momento do recreio. E no recreio ela já remete que na escola tá correndo, tá brincando, tá pulando, né? Então, isso é muito bom. A segunda perguntinha que eu separei aqui é quais são os exercícios ideais para as crianças nesse período de quarentena? Você acabou de falar assim, não existe o exercício ideal, né? Uhum. Vai muito também aí, talvez, né, Rafael, da idade, né? Do momento. Exatamente. O que é que você Não sugere? adianta, não adianta a gente colocar exercícios com um monte de implemento, né? Bola e corda, pula corda e não sei o quê, para uma criança, né? 4, 5, 3, 4 anos, né? Então é isso, a gente precisa saber realmente, talvez o ideal aí não fosse nem a atividade em si, mas se aquela atividade, né, está relacionada com a faixa etária da sua criança, né? Então, assim, por exemplo, as crianças bem as primeiras idades aí, tá? Vou começar com 2 anos, por exemplo.
ela é muito sensório, né? Ainda é muito das sensações, da pintura, né? Aquelas brincadeiras, a coordenação motora fina. Então é pegar o pregador, pegar em algum canto, né? Passar o fiozinho por dentro de um buraquinho no papelão, né? Então essas atividades que vão trabalhar até a pinça para depois Legal. vai, e aí já se liga no cognitivo, trabalho de escrita e tal, enfim. Então, a atividade física ela é algo assim, se a gente for bem um pouco para a teoria, né, da história, a coisa do afetivo com o motor ligado ao cognitivo é algo já estudado há muito tempo e algo de uma relevância enorme, né? Então, assim, é realmente trazer a atividade física para aquela faixa etária. Então, e aí vem 5, 6 anos, coloca-se música, né, balão, cordão e tal. E aí depois, 8, 9, 10 anos, Aí né, você já já o pode. final da infância, aí coloca-se um implemento, bola, né? E aí já vai dificultando um pouco mais os desafios, né, que a gente chama de estafetas. Corre, pula, Legal, corre com o obstáculo, corre para um lado, e assim vai, né? legal. Então, a própria criança, às vezes a gente fica, o A que é que eu vou própria fazer e criança tal. dá os sinais do que ela É, gosta de fazer, né? Eu tenho uma pergunta, um comentário aqui que casa até com o que você está falando. Ó, respeitar o movimento que a criança já cria é o primeiro passo. É exatamente isso que a exatamente. gente está falando, né? Se a gente criar um ambiente lúdico para ela ali naquele momento, ela mesma, a criança mesmo, ela vai desenvolvendo, e aí agora vamos fazer assim, agora assim, então ela mesma vai, né? Bacana. Imaginação da criança é uma coisa maravilhosa, né? Bacana. Olha a outra É. perguntinha. Como tornar as atividades um momento lúdico? Aí, assim, para criança, aquilo ali só realmente, se você traz uma coisa mais complexa e tudo, deixa de ser divertido, né? Deixa de ser legal. Como Exato. tornar o momento do exercício um momento lúdico? E aí, talvez, respeitar o que a criança quer fazer seria uma ideia. Como é que a gente pode deixar isso mais lúdico, esses momentos de atividade? Exatamente. A ludicidade passa por isso, né? De você construir o ambiente, né? Certo? E assim, meio que deixar a coisa ir fluindo, né? A criança vai, fica ali naquele brinquedo, naquele espaço, daqui a pouco ela tá em outro, aí você vai meio que transformando o espaço, né? O adulto, ele é alguém que vai conduzindo e tal, mas deixar a À criança vontade um pouco brincar. também, né? Às vezes a gente interfere no momento e acaba meio que quebrando, né, aquele momento. Né? Agora vamos fazer assim, né? Ela tá ali toda concentrada em algo. Então vamos, então, deixa, né? Deixa a É isso coisa, aí. deixa a ludicidade, deixa a Às criança vezes a criança tá imaginar. ali com um copinho e faz daquele copo, né? Toda aquela. E aí você vem, traz o brinquedo, traz uma coisa. Então É, deixa também a imaginação da criança fluir, né? É importante, para tornar o exato. momento mais lúdico, né? Às vezes a gente fica naquela assim, vamos comprar jogo tal, vamos comprar não sei o quê. Mas em casa você tem sei lá, um papelão e uma tampinha, a criança já faz ali um jogo, já, É né? verdade. Vai embora. É verdade. Para É. as crianças com problemas com obesidade, é recomendado exercício? Quais os cuidados, Rafael, para as crianças assim que já têm, né, esse problema com obesidade? Quando a gente fala da obesidade, a obesidade enquanto morbidade mesmo, É, enquanto, né, uma doença, é algo mais que a gente precisa conduzir de outra forma, né? Conduzir com a equipe e tal. Mas quando a gente fala de sobrepeso, né? Uma criança que está ali com sobrepeso e tal, de repente já é uma criança que não tem tanto apreço por atividade física, é. né? Ou não também, porque também às vezes a gente encontra as crianças com sobrepeso, mas também Que adoram, gostam de né? brincar, correr, se É, exercitar, né? exatamente. Mas a obesidade, ela está muito ligada também muito ligada não, né? Completamente ligado à ingestão, né? À ingestão calórica. Essa matemática da ingestão com o gasto, né? Então, é algo que a gente precisa também estar bem atento, né? Porque esses momentos que a gente está em casa, às vezes a gente não busca tanta regra em relação a isso, né? Ficar tão regrado, tá? A gente Acaba vai deixando meio mais à que buscando vontade, né? prazer e deixando à vontade, tá? Mas os cuidados, se a gente fosse pensar em cuidado com a criança, é mais ou menos os cuidados normais que a gente precisa ter com as outras, né? Do não se machucar, né? Do tornar prazeroso, do não obrigar,
se ela já não praticava, Não não é fazer agora que você daquilo vai... um momento chato que ela nunca vai querer fazer, né, Exato, Rafael? Tem que realmente exatamente. deixar, fazer com que aquele momento seja prazeroso para ela querer, né, se exercitar, né, se movimentar. É um processo de conquista, né? Então, assim, se ela, né, se a criança já tem aquele problema do sobrepeso, já não está conseguindo, né, fazer, e você está toda hora, Forçando, né, né? Insistindo. forçando, aí, então, assim, agora, assim, o ponto principal, né, talvez, assim, se a gente conseguisse pensar algo que ela goste e que tenha movimento, aí pronto, é investir É o nisso. ideal, né? Aí é investir Aí nisso, também é. aí a gente entra na questão dos esportes, né? Que é muito bacana, assim, quando a criança se identifica com o esporte, né? Seja Exatamente. futebol, judô, karatê, tem vários esportes que a criançada pode fazer. E aí uma criança que se identifica com um esporte desse é uma ótima oportunidade, né? Para ela se movimentar e ao mesmo tempo tá fazendo algo que gosta, né? Exatamente. E aí vai puxar também para a responsabilidade dos pais, né? Porque É. a criança, quando é obesa, que tem o sobrepeso, talvez, né, não via de Venha de uma regra, rotina aí que ela já, né, exatamente, vivencia em casa, né? Um pai ou uma mãe exatamente. que não Então, faz talvez o pai, atividade, né? exato. Então, assim, não é agora na quarentena que ela vai perder os 20 quilos que ela tem a mais, né? Mas a gente pode aproveitar também, colocar na rotina, né, e buscar algo realmente que traga prazer a ela, né? E aí trazer é um momento de conquista, né? Bacana. Ó, outra perguntinha que eu coloquei aqui para as crianças menores de 5 anos, né? Mas a gente até já falou para as crianças pequenas, quais as dicas, Uhum, né? Você até já deu aqui. Realmente sim. ver o que tem ali, usar coisas mais simples, né? Nada de ir também pra bola, né? Pro exercício de correr, para as criancinhas menores, né? 2, 3 anos. As crianças menores, trabalhar um pouco no desenvolvimento motor, né? Assim, tá bem no início, tá bem na formação motora deles, né? Então, através dos movimentos, mas trazer sempre para esse lado motor. Então, a história de imitar os animais é muito legal, né? Imitar o gatinho, imitar o sapo pulando, né? E isso é muito bacana. E aí, a dica é sempre colocar música, né? Tem muita música que a música mesmo Se a vai, gente gosta de se exercitar com música, por que que a imagina, criança, né? imagine as crianças, né? Exatamente, pois é. Então, as crianças menores, mais ainda, precisa da gente do lado, assim, né? Precisa do envolvimento dos pais, Certo. né? Não é legal essa coisa de a gente colocar a brincadeira e tá do E lado, deixar a criança ali, né? fazendo outra coisa. Certo. Às vezes também acontece de você, a criança é menor, você tira, sei lá, de uma televisão e bota para brincar, mas o irmão mais velho tá lá na televisão, tá entendendo? Então ela vai fazer essa relação, né? Por que, que ele pode e eu não posso e tal? Por que, que eu tenho que estar aqui? Então, Tem que deixar o as crianças ambiente, né, menores, todo propício para a criança ali entrar naquela exatamente. brincada, entrar na E brincadeira. mais ainda o envolvimento de todo mundo no momento da Certo. atividade, né? No momento das brincadeiras, né? Então todo mundo junto, com certeza. Aí a criança vai puxar aí a brincadeira, com certeza. Bacana. Rafael, para a gente concluir aqui as perguntinhas, a última coisa que eu coloquei aqui seria como usar a tecnologia nesse momento aí ao nosso favor para fazer a criançada se mexer. A gente está fazendo isso nesse momento aqui para interagir, passar dicas aí para o Uhum. pessoal. Estamos usando a tecnologia ao nosso favor. Como as mães e os pais podem fazer isso para a criançada, né, se exercitar? Existem aí Sim, lives. O que é que você sugere, né, para os pais é bem fazerem? legal. Bem legal, porque às vezes a gente pensa que a tecnologia é o do contra, né? O movimento, mas na verdade não, né? Na verdade você tem que trazer a coisa para o nosso lado, né? Você vê que a gente na escola, a gente está se reinventando e a coisa está funcionando, está dando certo. Existem relatos de que a melhor aula, é a aula mais esperada, é a aula da educação física, né? Já tem aula online, é isso? Está sendo feita aulas online. Exatamente, Massa, bacana. exatamente. E aí é a hora mais esperada pelas crianças, né? Ninguém estava esperando a aula de matemática, mas está todo mundo esperando a aula de educação física, né? E aí, a tecnologia está muito legal, porque eu vejo assim, tem amigos meus que estão fazendo canais, né, no YouTube com as crianças, né? E aí as próprias crianças vão, né, interagindo. Agora, assim, muito importante é que a tecnologia
quando a gente for usar, a gente tenha sempre em mente essa coisa de precisa do outro, precisa da interação com o outro, né? Não dá para Não é a botar ali, tecnologia por deixar, si. não é? É, não é aquele joguinho, né, que bota o fone, tô no meu mundo aqui e tal, e ninguém mexa comigo, né? Só funciona Mas é isso, realmente se né? tivesse interação, não é isso, Rafael? É porque a criança, cara, ela é muito isso, né? Ela é muito integração, né? Aprende muito com o outro, né? Com a outra criança. Então, assim, é o que mais me deixa preocupado e triste ao mesmo tempo com essa coisa da escola, né? Porque é muito legal tá todo mundo junto. Às vezes você colocou uma atividade ali, né? Elaborou, tá com um objetivo X, As mas crianças já estão. elas já vão para um outro caminho, né? E entre elas mesmo, e aí inventam outra coisa. Isso é muito legal. E aí um inventa uma coisa, outro inventa uma, e já tem uma terceira coisa, né? Cada uma vem com uma vivência. Então, eu acho que a tecnologia, a gente pode, claro, usar demais. Tem muitos apps aí, aplicativos, né, pedagógicos, né, com jogos interessantes demais, né, profissionais que estão também fazendo as lives. O próprio Apvida também tem as lives, né, pela Pela manhã, manhã, né, treinamento com as. funcional, yoga e Isso. tal, que a família toda pode fazer Isso. junto, é muito E aí é um legal. momento bacana para você colocar a criança, né? Inserir a criança nisso, né? Não, nem tá o pai fazendo Exatamente. sozinho, nem a criança sozinho, os dois, como você falou, que o interessante é, né? Fazer em família, Porque interagir. também é outra coisa interessante é que aquela história de que o exemplo arrasta, né? De que o exemplo dos pais vai arrastar Verdade. demais as crianças. É Então, verdade, é. eu lembro que logo no comecinho, aqui em casa, a gente tinha uma hora do... Ixi, agora até me fugiu o nome. Mas não é Zumba, me fugiu. Enfim, mas que a gente botava uma música e a gente ia dançar, A hora da aula né? de ritmo, né? Aí ficava todo mundo A fazendo hora da aula do assim, ritmo. e aí Isso. o E Cauê aí, pediu pra fazer. E aí, teve um dia que a gente estava assim, né, na rotina e acabou meio que esquecendo. E era sempre à noite, né? Quando a noite descia, que a gente meio que parava de trabalhar, e aí a gente botava a música para ir dançar. E aí, nesse dia, ei, cadê a hora da dança, né? A criança já vem, que horas vai ser e tal. Então aquilo já vai ficando, né? Aí a criança é isso. A tecnologia ela não é para ser uma vilã, Verdade. não, sabe? Não é para ser vilã, não. Ela é para aproximar realmente, ainda mais nesse momento, né? As crianças estão aí desenvolvendo outras coisas, né? Aprendendo outros meios, outras maneiras, mas sempre nessa ideia do compartilhar, do receber de volta, e aí, né? Essa coisa da interação, acho que ensina muito, né? Tá certo. Rafael, eu queria agradecer pelas suas dicas, pela participação aqui na nossa live. Tá certo? Tem um comentáriozinho aqui que a pessoa colocou. Não sabia que o App Vida estava tendo essas lives pela manhã, então deixa eu responder aqui. Sim, todos os Tá, dias de manhã a gente tem essas lives com várias atividades, aulas de yoga, aulas de ritmo. Então, começa acho que às 8, 9 horas. Então, acompanha. E todos os dias à tarde a gente traz um especialista para falar sobre um tema. Ó, às 8 da manhã, aulas de yoga, funcional e ritmos. E, Rafael, legal. muito obrigada pela participação, pelas dicas. E a gente combina novamente você voltar Ah, para tá trazer jóia. mais dicas aí para o pessoal de casa nesse período de quarentena. Tá bom, agradeço demais também, agradeço a todo mundo aí que estava presente, agradeço a você, agradeço o convite e estou à disposição, tá? Tá Qualquer certo. coisa, dá um grito aí, Pode tamo junto deixar demais. que vou acionar mais vezes. A gente vai pensar em Tá, outros já. temas bacanas para trazer aqui para o pessoal, tá certo? Obrigada e Legal. até a próxima. Um Valeu. abraço. Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.